Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados do 44º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer a história da Laísa Comitri, que escolheu o direito penal na segunda fase, obteve êxito e está aqui aprovada. Laísa, eu quero te dar os parabéns, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente para nós. Muito obrigada. Eu me chamo Laísa, eu tenho 26 anos, eu sou de Cascavel, Paraná. Essa foi a minha primeira vez tentando a prova e consegui, graças à estratégia, concluir com êxito e ter a minha aprovação agora nesse exame. Graças a Deus. Primeira e única, né? Assim que é bom. Sim. Muito bem, Laís, eu quero saber um pouquinho do início dessa sua trajetória de estudos para a OAB. Você é recém-formada, então esse interesse, né, de ter a sua carteira da ordem logo após a formação, como que surgiu essa ideia e o início da sua trajetória com estratégia? Na verdade, a minha trajetória com a faculdade teve alguns empecilhos. Em 2022, eu tranquei a faculdade no 10º período, passei por um período difícil, acabei passando por um período de depressão e tudo mais, e 6 meses depois eu resolvi retornar, né, voltar a fazer a faculdade, e aí eu comecei a fazer a faculdade em Cascavel. E a partir daí retornou todo o meu interesse pelo direito, em tentar o exame de ordem e tudo mais. Só que voltou com aquele medo, aquele sentimento de incapacidade, sabe? Poxa, parei 6 meses, era para eu ter conseguido lá atrás, não fiz. E agora, por onde que eu começo? O que que eu faço? Como que eu vou me organizar? Né? Eu acho que esse é um dos maiores medos dos estudantes. Acho, como eu vou me organizar? É tanta coisa, como que eu vou me organizar? Como eu vou ver tanta coisa em tão pouco tempo? E eu já conhecia a plataforma do Estratégia, por outros concursos, até que teve um dia que eu estava mexendo no YouTube e eu achei um vídeo do Estratégia OAB. E eu assisti uma das lives oferecendo o Estratégia OAB até a aprovação. E aí, pela organização, pelos professores, alguns professores que eu já admirava, que estavam ali, eu falei assim, poxa vida, poxa que eu vou atrás do Estratégia OAB. E aí, assim que eu encerrei a faculdade, eu falei, agora eu vou me dedicar 100% a isso, contratei o Estratégia OAB. Mas confesso que o medo, ele ainda existia, falei assim, vou conseguir igual, então eu não vou tentar agora, né, vou deixar para depois. Aí fiz a inscrição do exame 43, estava ali olhando passeando pela plataforma, conhecendo a plataforma ainda, mas por não acreditar em mim e achar que eu não ia conseguir, eu não paguei a inscrição. Falei, não vou, ainda não é para mim, não estou 100% preparada. Aí, para o exame 44, fiz a inscrição, paguei, eu falei, agora vai. Aí eu entrei na plataforma do Estratégia, falei, beleza, por onde que eu começo? Aquele desespero, né, de achar que, é muita coisa, eu trabalho, não vai dar tempo, é muito material. E aí outras pessoas falando, porque os cursinhos trazem muito material, quem trabalha não consegue. E aí eu dava aquele medo até eu achar as trilhas estratégicas. Na hora que eu localizei as trilhas estratégicas, aí foi a virada de chave que eu precisava. Muito bom. Então você já encontrou uma excelente ferramenta aí, que é a trilha estratégica, que é como se fosse um GPS, né? Como você bem descreveu. Sim, o fato de estar tudo organizadinho, tudo separadinho, exatamente igual você falou, é um GPS, para onde vai, para onde vem, enfim, a gente consegue se organizar melhor. E eu falo que às vezes a gente acaba procrastinando por não ter tudo organizado e tudo mais, e ali você falou, opa, peraí, eu tenho uma meta aqui para cumprir. Então você consegue manter essa constância nos estudos. Isso é verdade, a organização ela ajuda muito, né? Sem a gente nem perceber, mas isso é fundamental. Laísa, e aí como que era a sua rotina de estudos então? Como que você estabeleceu, olhando ali para a primeira fase? Você comentou que trabalhava, então eu queria entender como que você dividia as horas do seu dia, manteve a disciplina, como que foi? Hoje eu sou residente na Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Então, o meu horário de trabalho, ele me permite que eu consiga ter uma rotina de estudo na parte da manhã. Então, eu entro no trabalho 11h40, então a parte da manhã eu consigo ter essa rotina de estudo. E à noite, apesar de chegar um pouco mais cansada, eu tive o apoio também do meu namorado, ele falava, não, vamos ligar pelo Meet, você entra na sua plataforma, ele estudando para concurso, eu estudando para a OAB, e aí os dois iam se ajudando, e assim a gente fazia. Então era em média de umas 3 horas de manhã, umas 3 horas da noite,
mas levava mais ou menos nessa rotina. Muito bem. Como que foi a sua primeira fase, Laísa? A sua prova, a sua estratégia de prova para executar todas as questões de FGV dentro do tempo? Olha, eu confesso que eu não consegui revisar tudo que eu precisava, mas não por falta de organização da plataforma, mas porque eu estava prestando outros concursos também. Então, além da OAB, eu estava prestando outros concursos. E aí eu acabei não conseguindo me organizar direito para revisar todo o conteúdo. Aí bateu aquele desespero, porque, igual eu falei, aquela insegurança de achar que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, e aquele medo e cansaço, porque a gente chega do trabalho, aí a rotina em casa, estudando, dá aquele cansaço, você continua acreditando que você não é capaz. E veio a revisão final. Eu falo que aqueles últimos 15 dias foram essenciais, assim, para mim, porque chegava em casa, tinha aula, tinha as questões para resolver no aplicativo, assistia na velocidade 2.0, mas assistia, ia revisando o máximo de simulado do estratégia que eu conseguia fazer, buscava os simulados das outras provas. Então, ia atrás de simulado, resolvia simulado quando eu tinha tempo. Então, aqueles últimos 15 dias, com a revisão final pelo YouTube, que eu assisti através do YouTube, foram essenciais. Mas eu falo que um ponto muito importante para mim foi no dia da véspera, né, na revisão de véspera, o professor Felipe Duque, a gente já estava cansado, deu quase 12 horas de live, estava bem cansado. Eu lembro que no meio da tarde o professor Felipe Duque, ele trouxe uma historinha, não sei se é verdade, mas se essa história realmente aconteceu ou não, só sei que me ajudou muito. E ele falou sobre não chegar derrotado na prova, né? Então a gente já tá cansado, um dia antes a gente já tá falando, putz, amanhã eu vou chegar, vai estar só derrota. A hora que eu cheguei a abrir a prova, que eu comecei a olhar as questões de ética, eu fiz assim, falei, caramba, eu não sei nada, tudo que eu estudei eu esqueci. Aí eu falei, não, calma. Aí eu fui até o banheiro, joguei uma água no rosto, e aí me veio a história do professor Felipe Duque, que ele falou assim: não importa se vocês acham que vocês acreditam que vocês não vão conseguir. Naquele momento, vocês vão olhar para o espelho e vocês vão falar: eu consigo, eu estudei e eu vou sair daqui aprovado. E é isso que eu vou fazer. Joguei água no rosto, repeti a história dele, falei de fato na frente do espelho e voltei para a prova. Fiz a prova com um pouco mais de tranquilidade e falei: é isso, eu dei meu melhor. Não cheguei aqui derrotada. Vou conseguir. O resultado agora, a Deus pertence, mas eu acredito que eu vou conseguir. Então, eu consegui manter um pouco mais de tranquilidade durante a prova. A ansiedade foi embora. E eu acho que isso foi bem importante para mim na primeira fase. E eu conseguia lembrava da canção da Pri, lembrava de uma brincadeira ou outra. Eu acho que o fato das aulas serem dinâmicas, isso é muito importante. Eu aprendo assim, eu aprendo com uma piada ou outra, sabe? Então isso foi muito importante para mim, uma musiquinha ou outra, uma brincadeirinha ou outra, principalmente ali na revisão de véspera. Isso é bem legal, bem importante, a gente mata umas questões assim. Nossa, você é a segunda pessoa que fala sobre essa história do Felipe Duque, do que ele disse nessa reunião de véspera e que ajudou muito. Muito interessante. Bom, Ajudou bastante. pois é, pelo visto ajudou mesmo. E esse também é um diferencial dos professores do Estratégia. Eles são muito criativos, né, nas brincadeiras, né, na forma de ensinar, na didática, né, na verdade. Sim. Laísa, e você escolheu o direito penal na segunda fase, né? Então, por que que você escolheu o direito penal? Enfim, alguma preferência que você tinha desde a faculdade? Algum despertar que algum professor te deu? Conta isso pra gente. Eu sempre tive um pouco mais de facilidade, sempre gostei um pouco mais do direito penal, mas confesso que naquele momento foi porque os professores falavam menos peça. Olha só, menos peça. Eu falei, então vamos onde tem menos peça. E aí eu fui pro direito penal mais pela quantidade de peças mesmo. Entendi. E aí, como que foi a sua jornada na segunda fase? Que a gente sabe que tem algumas particularidades diferentes da primeira fase, como as peças, né? Como que foi esse seu treino? Na faculdade, eu tive uma defasagem muito grande, porque eu tive prática na pandemia, na minha primeira faculdade. Então, eu não aprendi absolutamente nada. Quando eu chego na minha segunda faculdade em Cascavel, eu não tive mais aquela prática, eu já tinha preenchido as horas, então eu me sentia bem crua e bem perdida quando o assunto era prática. E aí eu falei, agora eu preciso, além do curso, eu preciso de alguém que me ajude muito, que me pegue na mão e me ensine a escrever mesmo.
E aí foi onde eu comecei a assistir as lives, né, falando sobre a mentoria. E conheci o professor Ivan Marx e a prof. Gabi. Comecei a assistir a live dela com o prof. Ivan e falei, vou pegar a mentoria com a Gabriela. E aí eu fechei a mentoria com a professora Gabriela, que foi extremamente importante para mim, porque, de novo, aquele negócio do eu não vou conseguir, eu não sou capaz, se na faculdade eu não aprendi, quem dirá agora? Em tão pouco tempo que a gente precisa aprender agora para a segunda fase. E aí eu lembro que teve um dia que ela parou assim, ela, Laísa, respira, eu sei, eu sei que às vezes é bagunçado, porque na minha cabeça precisa ter uma ordem lógica. E aí nem tudo vai ter uma ordem lógica dela. Nem tudo tem uma ordem lógica. Respira, você é muito inteligente, eu acredito em você, você vai conseguir. Então, respira, começa, faz isso, isso, isso. Eu lembro que estava tendo algumas dificuldades na identificação de peças, coisa que era para eu estar deslanchando. E ela falou: respira, eu sei que você é capaz, faz isso, isso, isso. Eu entrei de novo no Estratégia OAB, fui pelo LDI, que tinha o próprio, com as peças separadas, aula do Ivan ali, do Cris. Aí eu falei, tá, vamos devagar. Aí fui vendo uma por uma. Aí, tá, identificação de peça, tô ok. Estrutura. Aí eu pegava papéis coloridos, assim, diferentes cores, cada peça tinha um papel específico. Falei, vai ser essa cor do início ao fim agora. É muito engraçado que, às vezes, no meio da prova, eu fechava o olho, assim, lembrava da cor do papel, e a estrutura, e a Gabriela falando, o Ivan falando, o Cris falando, isso foi muito legal. Fora que o Vademecum do Estratégia me ajudou muito, muito mesmo. As corujinhas embaixo de cada artigo, isso daí para mim foi sensacional. Muito bom, Laísa. E você falou do Vademecum, você já falou da trilha. Tem outras ferramentas de estratégia que você utilizou que te ajudaram muito, que você viu, enfim, pontos positivos? Primeira fase, a plataforma de questões. Isso me ajudou bastante. E na segunda fase, a correção em vídeo, o laboratório, né, em vídeo das peças. Isso me ajudou bastante também. Excelente. Chegou a usar o LDI também? Usei o LDI porque eu falo que para mim prestar atenção, né, ter um pouco mais de foco, eu preciso estar lendo e grifando. Então, eu imprimia o LDI, acompanhando certinho, fazia anotação conforme a aula, fazendo tudo certinho com base no LDI também. Essa inovação também que o Estratégia trouxe. Bom, chegou então o momento da prova, né, da segunda fase, a peça. Eu perguntei como que você fez a prova na primeira, agora eu quero saber na segunda, porque a gente tem esse diferencial de escrever a peça, mas não é só isso, tem questões objetivas também. Então, como que você dá conta de tudo isso na segunda fase? Na segunda fase veio muito a história do Felipe Duque na minha cabeça de De novo. novo, mas o professor Ivan Marques falando da gestão de tempo. Eu confesso que na minha sala, os fiscais eles acabaram não nos ajudando muito, porque estava tendo muita conversa paralela no corredor, e aquilo foi batendo um desespero, e daí eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu terminei a peça com 3 horas, o que não é bem o indicado, mas eu terminei com 3 horas. Então, aquelas últimas 2 horas que eu tinha para as questões, eu falei, e agora? O que que eu faço? E é por isso que eu falo que até o VAD do Estratégia me ajudou muito, porque eu lembrava de algum artigo e embaixo a corujinha estava ali. Já ia, então buscava certinho a súmula referente àquele assunto. Então, isso me ajudou bastante. Mas, de novo, controle do nervosismo, da ansiedade, porque o barulho, aí junta, você começa a escutar, parece que você fica mais alto, as pessoas folheando o VAD dentro da sala e tudo mais, você fala, meu Deus, eu quero desistir, eu vou largar isso daqui. Aí eu fui de novo pro banheiro, lembrei da história, falei, não, eu não vou deixar a prova acabar comigo, eu sou minha própria concorrente, eu não posso perder para mim mesma. Voltei para a sala, mais calma, e fui. Eu saí faltando 15 minutos para acabar a prova. E geralmente eu saio com tempo de folga, bem tranquila. E aquilo ali para mim eu falei, agora o que que eu faço? Daí eu cheguei em casa, esperei começar a live de estratégia para ir corrigindo. E aí foi acalmando um pouco o coração. Eu falei assim, eu acho que deu, acho que vai. E deu certo, né? Quando você viu ali que você foi aprovada. Agora vamos falar de emoção, né? O que que passou na sua mente? Com quem você conversou? Qual que foi seu sentimento? Eu estava na procuradoria naquele momento. E eu estava toda hora atualizando o site. E eu falo que, até cheguei a arrepiar aqui, eu falo que, brinco que
perdeu um pouco da graça, porque bem na hora meu pai me ligou, eu atualizando o site, meu pai me ligou e deu risada e falou assim: haha, vi primeiro que você. Aí eu, pai, não fala, eu não vi ainda, respira, não fala, não fala. Aí tadinho, eu desliguei, daí eu fui atrás, eu, onde ele tá vendo? Aí eu falei, aí ele me mandou foto. Aí eu olhava e falava, ele tá vendo da primeira fase? Não é, não tá certo, não tá certo isso. Aí, tanto que no vídeo que eu cheguei a gravar minha reação, eu tô assim, com o olho estalado, e na hora que eu vejo, eu travo, porque a ficha demora a cair. Demora a cair, que você fala, sai aquele peso das costas, aí você fala, todo o cansaço, todo o nervosismo, agora valeu a pena. Deu tudo certo. Consegui, finalmente consegui. Ah, muito bom, né? E os olhos até enchem d'água, assim, acho que relembrando Sim. isso, né? Esse É, e aí. fora a felicidade dos nossos familiares, né? Na primeira fase, eu falo que eu vi meu pai chorar uma vez na vida. Segunda vez na vida que eu vi ele chorar foi quando eu passei na primeira fase. Que eu cheguei com a prova na mão, assim. Daí ele olhou pra mim e falou, não deu. Porque eu cheguei séria. Aí eu consegui. Aí, tipo, meu pai chorou, aí era eu chorando, meu namorado no telefone chorando, todo mundo chorando junto. E a segunda fase também, dava para ver o sentimento dele de orgulho, assim, sabe? Eu acho que é um dos maiores presentes também. Tenho certeza disso. Uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que que seria, Laísa? Mantenha calma, inspira, respira e constância e organização. Mas a organização e estratégia faz por você. Então, agora é só focar e seguir a risca o que o estratégia coloca ali, porque dá certo. Muito bom. Você considera, então, que estratégias dos professores foram essenciais para essa sua aprovação? Foram essenciais. Não, igual eu falei, não só na parte de passar o conteúdo, mas até na parte emocional, psicológica. Eu lembro que teve uma hora que eu vi na revisão de véspera, né, que tinha uma pausa do psicólogo. Eu falei, essa vai ser a hora que eu vou almoçar. Não, pra que isso? Nem vou precisar disso. Eu lembro que foi a parte que eu mais fiquei vidrada, assim, olhando pra tela, e ajudou bastante. Parece que não, mas é essencial também, importantíssimo. Bom, Sim. Laís, e agora os seus planos futuros? Você pode falar, já sabe o que vai fazer, se você vai tentar concurso público, se você vai advogar na sua área. Eu tento o concurso público tem um tempo já, e eu, no momento, vou continuar tentando o concurso público, mas confesso que eu penso em me especializar em alguma área voltada, por incrível que pareça, possível, e não para o criminal, mas eu estou buscando me aperfeiçoar, fazer uma pós-graduação, procurar alguns cursinhos de aperfeiçoamento mesmo, para depois, se eu quiser ingressar, já entrar com tudo. Muito bem. Então, se passar em concurso público, eu quero te entrevistar aqui novamente, tá? Tomara. É isso. Quero agradecer a sua participação e obrigada por ter compartilhado a sua trajetória. Eu tenho certeza que quem assistiu vai se inspirar também, viu? Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Bom, e para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia, pela audiência. Para ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.